Abençoemos aqueles que se preocupam conosco, que nos amam, que nos atendem às necessidades. Valorizemos o amigo que nos socorre, que se interessa por nós, que nos escreve, que nos telefona, para saber como estamos indo. A amizade é uma dádiva de Deus, presente no coração daqueles que cruzam o nosso caminho. Mais tarde, haveremos de sentir falta daqueles que não nos deixam experimentar a dor da solidão. Que possamos consolar uns aos outros em todos os dias da nossa vida. Chico Xavier. Olá, seja bem-vindo a mais um estudo reflexivo da obra O Consolador. Vossa presença muito nos alegra, muito nos honra. Esse programa é proporcionado pelo Centro Espírita de Caridade Luiz Monteiro de Barros. Faça parte dessa família espiritual. E hoje na bancada tem os facilitadores, José Nilson, Wilson e Orígenes Caetano. Boa noite, cavalheiros. Boa noite. Bom, hoje nós vamos dar continuidade com a questão de número 237. Então vamos lá. Existe diferença entre doutrinar e evangelizar? E a resposta: há grande diversidade entre ambas as tarefas. Para doutrinar, basta o conhecimento intelectual dos postulados do Espiritismo. Para evangelizar, é necessária a luz do amor no íntimo. Na primeira, bastarão a leitura e o conhecimento. Na segunda, é preciso vibrar e sentir com o Cristo. Por esse motivo, o doutrinador, muitas vezes, não é senão o canal dos ensinamentos, mas o sincero evangelizador será sempre o reservatório da verdade, habilitado a servir às necessidades de outrem, sem privar-se da fortuna espiritual de si mesmo. Então, doutrinar e evangelizar. Ficou bem claro aí, né? Um vai levar o conhecimento, a instrução, e o outro vai sentir, né? Vai passar o colorido das emoções, vai sentir, vai saber interpretar aquilo através da compaixão. Então, tá bem, acho que claro isso aí, né? Bem distinto um e outro. Eu me lembro de quando Francisco de Assis manda os discípulos dele para multiplicar as informações dele, ele fala, né? E de pregar o evangelho, se necessário, use palavras. Então seria bem isso o evangelizar, né? Eles levando a mensagem de Francisco de Assis, mas através das suas atitudes, dos seus comportamentos na sociedade. Porque é o que ele fala, muitas vezes o doutrinar são só palavras que você desenvolve através do estudo, intelectualmente, e você coloca para fora. Mas o evangelizar é muito mais isso, é sentir, é colocar a emoção. Ele fala, né, o ato do amor em si, que é mais forte que tudo. Doutrina é conjunto de conhecimentos. Então você tem uma série de conhecimentos ali que vai em relação ao espírito imortal, que você vai passar essas informações. Pode falar da lei, da questão da ação e reação, da reencarnação, da justiça divina. Mas aí para dar a tônica do coração, né, aí você vai usar os exemplos de Jesus. Aí é onde vai sensibilizar a pessoa, onde vai pegar na evangelização. Porque às vezes nós temos muito conhecimento, né? A pessoa é fumante, pega o cigarro lá, vê, tá escrito lá, você está comprando um negócio que dá câncer, dá isso, aquilo. Nós temos esse conhecimento, mas e aí? E o que eu estou fazendo com isso, né? Fala, doutor. Não tenha dúvida, porque a doutrinação é mais fácil, porque é conhecimento, você não é difícil. E essa evangelização dele, saber, ele tem que sentir. Quando o espírito tem muita evolução, só a presença dele, ele sem dizer uma palavra, ele já causa um impacto. Só a presença dele. Você vê no mundo espiritual, a gente vê muito em reuniões de obsessão. O espírito está ali, não dobra com pessoas do conhecimento, está falando para ele com conhecimento, ele não dobra. Aí diz, olha quem está chegando aí, chega a mãe dele não tem o conhecimento doutrinário às vezes, mas ela tem aquele amor que dobra o sujeito.
Você vê, o conhecimento teu não dobrou e o amor da mãe ele dobra, porque aquelas horas de carinho que ela pegou no colo, que abaixou, meu filho, não faz isso, aquilo tocou ele profundamente. O amor você vê nas obras do André mostrando, olha, isso são um espírito de muito amor que é capaz de mudar, não dá para qualquer um de nós fazer. Ele falando isso, tem várias passagens, não é? Você vê como... Não adianta assim. Então o Espírito, ele vai nessa direção do amor. Então o exemplo típico nosso é o Chico, chamava muita atenção disso. Chico tinha muito conhecimento, mas ele valorizava mais a parte do amor. E os Espíritos dizem lá para Kardec, em primeira instrução, amai-vos. Segunda, instruí-vos. Ele coloca o amor em primeiro lugar. É isso aí. Questão 238. Para acelerar o esforço de iluminação, a humanidade necessitará de determinadas inovações religiosas? Toda inovação é indispensável, mesmo porque a lição do Senhor ainda não foi compreendida. A cristianização das almas humanas ainda não foi além da primeira etapa. Alguns séculos antes de Jesus, o plano espiritual, pela boca dos profetas e dos filósofos, exortava o homem do mundo ao conhecimento de si mesmo. O Evangelho é a luz interior dessa edificação. Ora, somente agora a criatura terrestre prepara-se para o conhecimento próprio por meio da dor. Portanto, a evangelização da alma coletiva para a nova era de concórdia e de fraternidade somente poderá efetuar-se de modo geral no terceiro milênio. É certo que o planeta já possui as suas expressões boladas de legítimo evangelismo, raras na verdade, mas consoladoras e luminosas. Essas expressões, porém, são obrigadas às mais altas realizações de renúncia em face da ignorância e da iniquidade do mundo. Esses apóstolos desconhecidos são aquele sal da terra, e seu esforço divino será respeitado pelas gerações vindouras como os símbolos vivos da iluminação espiritual com Jesus Cristo, bem-aventurados de seu reino, no qual souberam preservar até o fim. Eu me lembrei da psicologia, né? 1941, a resposta do Emmanuel, a psicologia, olha só, sendo debruçada ainda, muito ainda assim, rechaçada pela sociedade, quem ia procurar um psicólogo era louco. Olha hoje, pleno ano 2024, a psicologia entrando até nas escolas, a importância da professora, ou eu como na condição que estou professor, chamar um psicólogo para me ensinar como lidar com o autista, como lidar com o jovem hiperativo, a atividade que eu tenho que passar com o autista é totalmente diferente da atividade para um hiperativo. Olha a psicologia assim, aos pouquinhos, e a psicologia que não é de Jesus, é a psicologia dos homens, né? Então estamos nessa fase ainda de interiorizar a mensagem do Mestre Jesus. Acho que a renovação já é uma consequência desse processo de evolução. Nós vamos descobrindo novas fontes aí de entendimento, de aprendizado. Então, faz parte desse processo nosso de crescimento, né? E essa evolução, essa inovação, ela é em todos os setores, não só aqui ele está falando especificamente da religião, né? Mas a gente vê isso em todas as etapas, em todas as situações no mundo. Ontem eu estava escutando uma matéria com o Ronaldo Fenômeno, e ele conta que quando ele começou os treinamentos, ele fazia o mesmo tipo de treinamento que todos os jogadores, com o zagueiro, com o meio campo. Só que ele falou que ele nunca gostou de correr muito, de fazer treinos de corridas de 10 km. Ele falou que hoje ele não consegue nem correr, de tanto que fizeram isso para ele. Porque na verdade ele era um jogador explosivo, então ele precisava dar piques. Hoje, o pessoal dos preparadores físicos que trabalham nos times de futebol, eles vão olhar as características de cada jogador para fazer, por exemplo, então se fosse hoje o Ronaldo, ele treinaria, 50 piques de 30 segundos, diferente, não ia correr uma maratona que ele fazia. E isso na religião também, a gente vai vendo situações que vão precisando ser colocadas de uma forma diferente, comportamentos que vão sendo mudados. E outra, a gente olha uma religião às vezes que tem determinada situação que é bom pra gente, e isso é importante a gente absorver. Então eu acho que nem ontem a gente falou no estudo, né? A lei de Deus ela é imutável, mas a do homem ela vai mudando conforme as necessidades do tempo evoluindo, né? É porque o conhecimento, né? Era tudo uma coisa só.
Aí depois vai dividindo, né, em compartimento, ciência, religião, filosofia. Aí depois vai, dentro da ciência, abre um caminho imenso, dentro da filosofia abre um caminho imenso. Aí dentro desse caminho tem outras especificidades. Qualquer área vai, né, Zanilson? Uma área médica aí, minha área, sempre vai se especializando. Daqui a pouco tem especialista aí no DNA, não é isso? Porque o conhecimento, você imagina o espírito lá atrás, imagina, encarna, o espírito começa num planeta desse, planeta primitivo, o que é que ele sabe? Imagina a dificuldade que os caras têm para fundar a religião no espírito, no plano primitivo. Tem espírito superior querendo induzir, mas o cara ainda não quer, até fundar, aí cria um bocado de misticismo, mas fundar a filosofia, quanto tempo demorou? Criar o Estado, olha que o tempo demorou, os caras têm um chefe, vai criar isso, depois criar as leis, olha que dificuldades, e é bem primitiva, não, a lei arranca a cabeça, não arranca a cabeça, aí depois o planeta quando muda, olha que avanço teve, e um bocado de coisas que só veio se instalar no planeta que já era de prova e expiação, que lá atrás não permitia. E nesse planeta de prova e expiação, tem um bocado de aperfeiçoamento em toda a área da educação, da saúde, todo tipo da justiça, mas muitas só vai se instalar quando tiver planeta de regeneração. O homem tem que estar pronto. E quando chegar de regeneração, para dar espaço para o planeta puro. Então você veja, esse processo de evolução é muito lento. Agora, o espírito puro, lá, as leis do espírito puro já está pronta desde o início, mas esse espírito aqui, até entender isto, é muito chão que tem para eles, mas é um entendimento. Então até o cara entender que o evangelho é a base principal, ele demora, aí ele fica querendo criar coisas, e vem aqueles intelectuais ainda querendo impedir isso, obstruir. Não, isso não serve, quer tirar o evangelho, quer apagar. Olha que loucura. É assim que funciona. Então é um processo muito lento essa conquista. Então os espíritos que vai chegando, você vê, nós temos leis hoje aqui no planeta nosso, que no tempo primitivo era impossível ter. Não, é para matar mesmo, mata a família destruidora. Aí, quando for correndo lá na frente, olha como é que os espíritos educam. Não é que eles não têm a lei. Os espíritos superiores chegam aqui, ele prende o cara. Porque o cara fica, por exemplo, nas trevas lá, ele está preso, mas está sob controle, eles têm controle. Não é o lado, ele está liso. Aqui não, aqui o cara, um juiz não gosta do cara, manda prender o cara. Simplesmente porque não gosta do cara. Ele faz isso. Já destruíram muita gente assim. Então você vê, quando tiver aperfeiçoamento, como é que vai ser isso? É um processo de grande conquista. É isso aí, bora. Bom, a gente vai dar início agora ao capítulo 2.5, que é tema evolução. E a gente vai entrar no 2.5.1, que fala sobre a dor. A dor é uma pergunta muito frequente para nós, né, sobre o sofrimento, né? Então a questão 239, ele começa assim: entre a dor física e a dor moral, qual das duas faz vibrar mais profundamente o espírito humano? E olha a resposta: podemos classificar o sofrimento do espírito como a dor realidade e o tormento físico de qualquer natureza como a dor ilusão. Em verdade, toda dor física colima o despertar da alma para os seus grandiosos deveres, seja como expressão expiatória, como consequência dos abusos humanos ou como advertência da natureza material ao dono de um organismo. Mas toda dor física é um fenômeno, enquanto que a dor moral é essência. Daí a razão porque a primeira vem e passa, ainda se faça acompanhar das transições de morte dos órgãos materiais, e só a dor espiritual é bastante grande e profunda para promover o luminoso trabalho de aperfeiçoamento e de redenção. A gente espera que a nossa dor física, vamos falar assim, acesse a dor moral, né? Porque essa é que vai fazer a reconstrução do ser. Então, como a gente ainda é muito físico, matéria,
Às vezes a gente passa por situações de dores físicas aí, né? Mas é que é para acessar, é um método pedagógico para acessar a intimidade da pessoa, nossa, para chamar a atenção da alma, né? Olha, tem que mudar tal comportamento, que se é assim, assado, ó. Até vamos falar a questão alimentar, vai. Aí você adquire um diabetes. Então, tem certas coisas que é preciso para um aprendizado da alma recorrer ao corpo, né? Mas, sem dúvida, o nosso aprendizado, ele ainda é misto. Mas o acesso à virtude está na alma, no coração, né? Porque às vezes cria muita revolta, tem gente que se revolta, né? E não entende, mas isso com o tempo entende, né? É porque o sujeito acumulou erros. Para esses erros morais, ele ficar impregnado no espírito, é tempo que demora. E para melhorar essa impregnação, também vai precisar de tempo. Não melhora assim rápido. Porque é como se diz, ele precisa comer os frutos do arrependimento dele. Não é tão fácil. Ele tem que comer os frutos do arrependimento. É um problema muito sério. Um exemplo bom, o André Luiz conta o caso tal do Marcelo. Ele diz o seguinte: o Marcelo, um rapaz já bom, já está reencarnado, mas lá atrás mas já está num processo já de melhora, nasce numa casa organizada, então eles vão visitar, está o pai, a mãe e o Marcelo fazendo evangelho no lar, e a casa dele bem protegida. Aí quando ali o Marcelo faz as comunicações, conversa bem, e o Marcelo vai dormir dentro do quarto. Quando o Marcelo vai dormir, o espírito dele se desprende, e ele encontra o André e o orientador André, que ele conhecia o orientador. Ele fica todo feliz e recebe aquilo. Aí aparecem duas entidades. Quando ele vê, ele entra em pânico e ele se desequilibra, o pânico dele desequilibra, ele volta para o corpo com toda... Aí ele volta e começa a dar crises convulsivas. Aí o André diz assim, mas ele estava tão bem, o ambiente aqui tão protegido, como é que ele fez? Não teve nem influência do espírito, ele disse, André, ele fez coisa muito ruim lá atrás, formou muitos inimigos, ele está se libertando. Quando esses dois veio, recordaram lá o passado dele, e o passado dele ainda repercutiu no corpo dele, é ele mesmo que ainda está repercutindo, mas ele está melhorando. Aí eles dão um passo, ele acalma, aí ele se desprende, aí ele pede desculpa, eu fiz isso, eu não queria, eu sei. Ele falou, não se preocupe, você está no processo de tratamento, você está melhorando, já foi pior lá atrás, você agora já está melhorando, já está se libertando, é assim mesmo que nós vamos fazer. Quer dizer, o cara das maldades que fez, olha, ainda já requisou, já em outra encarnação, e ele ainda não tinha se libertado. Só que agora ele não se libertou ainda da consciência dele, porque a consciência nossa é que faz a ligação com esse passado. E o cara faz isso e tem. Então você veja, sem o obsessor perturbar, ele só viu o cara e ele entrou em transe. Porque levou lá atrás. Como levou lá atrás, a emoção é grande, dá um curto-circuito na pane elétrica do teu cérebro. Você vê o cara dando uma facada e você lembra de coisa lá atrás que você viveu, aí entra em pânico. Então, a convulsão é o que eu me lembro nos livros que eu li. Às vezes o simples fato de uma recordação ou de um espírito passar perto de você, você pode convulsionar. Porque não tem explicação para a convulsão, né? Então, quer dizer, essa explicação, ela tem muita lógica nisso. Como o sistema nervoso central deve receber uma carga emocional muito grande e lembrança lá atrás, porque afetou lá atrás, né? Ou aquele cara lá, o Tadashi, aí fala a criança ferida dentro da pessoa, né? Que volta lá atrás e que paralisou ele de alguma forma e agora lembrou e desencadeou toda essa situação. Nós temos muito disso. Você vê como é que é interessante? Por isso que a doutrinação ela é importante. Mas quando vem a necessidade para efetivar isso, precisa da evangelização. Aí vai a renovação dos valores
dentro da pessoa, né? Então é um processo muito interessante. No caso do esse. Marcelo, ele já estava indo na direção do futuro. Você vê, ele fazia evangelho lá, ele fazia oração, e ele já ajudava, já tinha a prática dele do bem. Ele já está indo, mas ainda não se libertou de tudo. Agora, a proporção que ele avançar mais, ele vai se libertar. Mas ainda fez ele lembrar. Por isso que determinada cena faz a pessoa lembrar. É complicado. O sujeito entrar em pânico numa tempestade. O cara diz, ele entrou em pânico porque viu um rato. O cara diz, Fazendo a comparação dessa dor física e dor moral que ele faz, a dor física, a gente toma um remédio para aliviar enquanto não realmente foi sanada a dor. Podemos fazer a analogia, a lei do esquecimento seria o analgésico para o espírito mortal, para aquela dor moral que ele carrega. Olha os depoimentos trazidos por Humberto de Campos do senhor Judas Iscariote, que é Joana d'Arc. Então ela há séculos se aperfeiçoando até o momento que, como Joana d'Arc, qual era o medo de Joana d'Arc? A traição. Então você vê, ele vai conseguir mostrar pra gente esse lado da nossa dor moral. Aos pouquinhos, né? A gente vai tomando esses medicamentos, que é as reencarnações, esse autoconhecimento que você disse, para um dia não mais sentir a dor, né, moral. Isso é muito interessante. Quando ele faz aqui, ele faz uma pergunta, né, da dor física e da dor moral para o ser humano. Mas uma pergunta muito recorrente que as pessoas fazem é sobre os animais. Por que a dor nos animais, o sofrimento? Se os animais não têm livre-arbítrio, eles teoricamente não têm expiação, né? Só que a gente tem que entender também que a dor é mecanismo de evolução, de aprendizado. E não só para aquele princípio inteligente, para aquele animal que está vivenciando aquela situação de doença, de dor, né? É um aprendizado também para o núcleo familiar. Porque a gente vivencia isso lá diariamente e a gente vê quando um animalzinho adoece e esse animal ele é muito amado no seu núcleo familiar, as pessoas acabam se desenvolvendo porque elas se doam mais, elas vão buscar informações sobre determinada doença, se aplicam, né? Se aplicam, ela fica mais caridosa, ela deixa de comprar algo para ela para poder comprar uma medicação, para pagar uma consulta veterinária, para comprar uma ração às vezes mais cara. Então as pessoas elas acabam desenvolvendo virtudes que muitas vezes estavam adormecidas dentro dela e essas potencialidades não se desenvolviam em outros seres humanos, mas aquele animal que foi colocado ali no núcleo familiar e adoeceu, de alguma forma ele está sendo usado como instrumento para que aquelas virtudes se multipliquem e aflorem na família. Então a gente não pode ver a dor como Deus está castigando a minha família, Deus está castigando meu ente querido, Deus está castigando meu animalzinho. Não, a dor é mecanismo de evolução e aprendizado. Através da dor a gente vai se fortalecer, vai criar predicados, né? Vai se melhorar, vai se capacitar para a gente ir pouco a pouco mudando de grau. O aluno que não é testado na prova, diga aí o nosso professor, se ele não fizer uma prova ele não consegue testar se o conhecimento que ele está passando, se está sendo absorvido adequadamente pelos alunos. Então a dor é mecanismo de evolução e aprendizado também. Com certeza, eu já vi ali no centro, cachorro ali, mora ali na rua, naquele povo. Cachorro parar na calçada, olhar para um lado, olhar para o outro e atravessar a rua. Aquilo, sabe o que? Já deve ter tomado tanta pancada de carro, a dor, como ele disse, que ele agora ficou escolado. Olha, um cachorrinho aí de apartamento, joga ele e morre atropelado na primeira rua que ele foi. O de lá já parar para olhar para um lado e para o outro. Eu digo, olha, você já tomou tanta cacetada de carro batendo que ele aprendeu. Como disse, a dor ensinando para ele. Ele vai aprendendo, porque é o caminho. Agora, lógico, a dor é essa coisa física, o animal, a dor moral, ele também tem. Você já viu cachorro, eu vi um cachorro uma vez, chegou e ele mordeu o dono, num desespero ele se confundiu e mordeu. E o dono brigou, ele parou, ele ficou sentido, numa tristeza ali, porque o dono brigou com ele, que eu vi a esposa desse homem e falou, olha, vai fazer um agrado do cachorro, senão ele vai morrer, tá o dia todo, não quer comer, não quer nada lá. Aí o cara alisou o cachorro se animou e voltou. Mas ficou o dia todo sem querer comer, sem nada, porque mordeu o dono dele. Você vê como é. Então significa alguma dor moral já desse cachorro se instalando. No livro que a gente está estudando, Todos os Animais São Nossos Irmãos, do Marcel Benedetti, ele conta para nós um caso de um senhor que tinha uma criação de canários em determinada rua, e ele criava canários para ganhar dinheiro, né? Para fazer criação mesmo, para vender.
E na rua dele tinha alguns gatos. E ele ficava bravo, porque ele achava que os gatos iam comer os canarinhos dele e ele ia perder financeiramente. Ele não estava nem se importando com o bem-estar dos canários, né? Então ele, de tempos em tempos, o que ele fazia? Ele comprava veneno, comprava carne moída, misturava o veneno na carne moída e fazia bolinhas de carne e distribuía pela redondeza onde ele sabia que tinha gatos, propositalmente para que os gatos desencarnassem e passassem pelaquela dor. E aí o Marcel relata para nós, está tendo um estudo na espiritualidade, um grupo de pessoas que gostam de animais, e eles são convidados a fazer o socorro de um gato que havia acabado de ingerir uma daquelas bolotas com veneno e queria desencarnar. Então o grupo chega ali, esse grupo de estudantes, naquele animal, rapidamente auxilia o desencarne do animal para que ele não sentisse tanta dor, né? Dão passes, aí desliga ali o espírito, ali, o perispírito dele, do corpinho físico, e levam o animal ali para a colônia espiritual e colocam ele no tipo de uma incubadora. E aí um dos alunos faz uma pergunta muito interessante para o professor, né? Se o gato, aquele gato que desencarnou, ele ia levar aqueles momentos finais dele desencarne, porque foi uma agonia muito grande o veneno fazendo um efeito corrosivo na parte da faringe dele ali. E o professor falou que naquele momento ele estava sendo, a memória recente estava sendo apagada, estava sendo despolarizado ali os neurônios dele, porque ele não teria necessidade de ficar com aquela remanescência de sofrimento ali naquele momento, mas que aquela memória estaria guardada eternamente no seu perispírito, no seu espírito, porque numa próxima encarnação, quando ele reencarnasse, talvez como um gato ou um cachorro, ele já ficaria mais esperto e ressabiado quando alguém oferecesse algum tipo de alimento que não fosse o seu tutor. Então ele fala, então aquilo ali foi importante para o aprendizado dele, ele vai nascer mais arisco, mais esperto, mas não tem momento dele ficar reverberando aquela situação. Então ele traz isso para nós, assim, muito interessante. E é assim mesmo, porque esse processo dessa ligação espiritual com esse corpo é um processo que vem treinando lá atrás, não começa agora. É um treino imenso, não vai fazer. Então os animais já estão fazendo, então os animais já estão indo na direção da consciência. A consciência dele está pequena, mas ele já começa a tomar consciência. Se tem um trabalho desse voltado para um gatinho, um animal, imagine para o ser humano, né? Muito legal. Bom, vamos lá, questão número 240. De algum modo, pode-se conceber a felicidade na Terra? E a resposta: se todo espírito tem consigo a noção da felicidade, é sinal que ela existe e espera as almas em alguma parte. Tal como sonhada pelo homem do mundo, porém, a felicidade não pode existir por enquanto na face deste orbe, porque em sua generalidade as criaturas humanas se encontram intoxicadas e não sabem contemplar a grandeza das paisagens exteriores que as cercam no planeta. Contudo, importa observar que é no globo terrestre que a criatura edifica as bases de sua aventura real, pelo trabalho e pelo sacrifício, a caminho das mais sublimes aquisições para o mundo divino de sua consciência. Bonito. Já o trabalho diário que ele está convidando como Jesus, buscar primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Como a gente é invigilante e apressado, a gente começa por tudo aquilo que vai ser acrescentado, esquecendo do reino de Deus. Os da terra, a maioria não, mas é claro que tem exceções, Chico, Irmã Dulce, Gandhi, uma turminha aí séria. O motivo já está dentro de nós, é uma escalada a felicidade. A gente já pode, a cada instante, Emmanuel até convida, olha a beleza do planeta ao teu redor, você foi colocado até num planeta belíssimo, né? Agradeço. É interessante, eu até ia pedir para o Caetano, estou usando esse comentário, ele fala uma frase aqui interessante, ele fala que a gente não sabe contemplar ainda a grandeza das paisagens exteriores que nos cercam. O que ele está querendo dizer com isso para nós? É porque nós temos que olhar ainda, não aprendemos a olhar a parte divina que está indo em cada coisa. Então se tu olha às vezes uma planta e ele não tem capaz de olhar a parte divina ali daquela planta, como processo dessa evolução. E ele não tem o olhar, ele está no meio, às vezes. Eu vejo aqui, por exemplo, Santos tem um jardim bonito. A gente fica olhando o jardim, aquelas pessoas passando ali,
andando, e ele não olha assim o que é a beleza. Casalzinho de namorados está andando, criança brincando, pulando, desfrutando da brisa do mar, é bem organizado esse jardim. E o camarada está pensando em outra coisa, às vezes em brigar, em violência, e ele nem desfruta, ele não entende. Por exemplo, aquela população de Gaza não tem um jardim para poder sentar e desfrutar, não sabe o que é isso. De bomba, aquela ameaça, aquela coisa toda. O jeito está ali, ele está no meio da felicidade e nem percebe que está no meio da felicidade. É assim. Por isso que os espíritos, quando disseram a Kardec, como é para o homem ser feliz? Ele diz, precisa do mínimo necessário material. Qualquer trabalho digno faz isso. Precisa ter paz de consciência. Quem é honesto tem paz de consciência. E precisa ter fé no futuro. Quem acredita em Deus tem fé no futuro. Então, na realidade, essa felicidade é pouca coisa. Você vê, fé no futuro, quem acredita em Deus. A paz da consciência, quem é honesto tem, né? E o mínimo necessário. O mínimo necessário, você vê dando pipoca, você consegue o mínimo necessário. E tudo tem uma história, né? E a gente não consegue penetrar na história de todos, de tudo. A gente vê a superfície, mas tudo tem uma história. Cada transeunte tem uma história. E se a gente fosse saber cada história ali, a gente teria um outro olhar. Então, até mesmo uma história de uma cidade, ela tem a sua beleza. Ela tem a beleza, por exemplo, hoje a gente vê cidades sendo destruídas, né, por guerra. É uma estupidez, porque você vai gastar dinheiro para reconstruir, você está perdendo vidas. Porque por trás disso tem interesses. A história do interesse, quando a pessoa faz por interesse, para se dar bem, para vender isso e aquilo, ainda está tão distante da dor da alma, né? Porque ela ainda tá alheia a tudo isso, então ela não consegue perceber isso. Então eu imagino quando, por exemplo, Jesus olhava para uma pessoa, ele vê o histórico dessa pessoa, por isso que ele acredita na pessoa, porque sabe desse histórico e ela vai ter um desiderato, quer dizer, vai ter um final que vai ser em cima da felicidade. Às vezes uns mais teimosos, outros menos, mas assim. Então tudo tem uma história e ela deve ser valorizada e a gente não valoriza. Então a história dos personagens da sua cidade que trouxeram avanço, né, significados, né? Aí a gente fica surpreso, puxa, mas fulano fez isso, Beltrano fez aquilo, a outra lutou pelos direitos. Isso. Então, eu acho que quando o Chico conversava com as pessoas, eles sabendo do histórico, por isso que ele se comovia, porque é triste, né? As dores da alma. E você está ali para poder, ele vai ali evangelizar, né? Porque a instrução, às vezes a pessoa ela precisa mais ser evangelizada, ela precisa parar a alma dela. Então eu vejo assim, tudo eu procuro ver a história. Porque dentro dessa história é que você vai te dar ânimo para você também seguir na sua história. Porque realmente essa tal da reencarnação, a justiça divina, ela é muito, muito bela, né? Então a gente tem que ter esse olhar, principalmente o espírita, porque senão você não se sensibiliza e não cresce. A gente tem que se sensibilizar, todo dia você tem que se sensibilizar com alguma coisa. Alguma coisa tem que te tocar. Se não tocar, é que a tua doutrinação não está servindo para a tua evangelização. Não está servindo. E precisa servir. Né? Confundi muito? Mais uma? Vamos lá. 241. Onde o maior auxílio para a nossa redenção espiritual? Onde o maior auxílio para a nossa redenção espiritual? No trabalho de nossa redenção individual ou coletiva, a dor é sempre o elemento amigo e indispensável. E a redenção de um espírito encarnado na Terra consiste no resgate de todas as suas dívidas, com que a consequente aquisição de valores morais passíveis de serem conquistados nas lutas planetárias,
Situação essa que eleva a personalidade espiritual a novos e mais sublimes horizontes na vida do infinito. Então, ele está falando aqui que o maior auxílio é a dor ainda no atual estágio evolutivo. Então, quando dá aquela topada no dedinho na cama, aquela ali é brava. E tem até uma doença rara, as pessoas que não sentem dor, que é, isso realmente é difícil para quem é pai, a própria criança, né? Tem um termo técnico, você vê, então no nosso nível evolutivo a dor está na programação divina, o que não está é o sofrimento. Quando diante da dor eu, espírito imortal, sou rebelde, sou ainda muito exigente comigo e com o próximo. Sofrimento não faz parte da evolução. Aí quando eu canso de sofrer, aí eu aprendo com a dor e volto para o único caminho da evolução, que é o caminho do amor. Por isso que Jesus convida para o amor, eu sou o caminho, ou seja, o amor. Então fica essa reflexão para todos nós. É isso aí. Então nós agradecemos os facilitadores, Caetano, o Wilson, o seu José Nilson, e você está convidado toda quarta-feira, às 20 horas, horário de Brasília, na rua Silva Jardim, número 1, tem um estudo do Consolador presencial. O estudo virtual, que é o nosso, não cancela, anula o estudo presencial. Será sempre bem-vindo. Agradecemos a todos e com a permissão divina, retornaremos daqui a 15 dias. Muita paz a todos. Tchau. Nem sei se Abençoemos aqueles que se preocupam conosco, que nos amam, que nos atendem às necessidades. Valorizemos o amigo que nos socorre, que se interessa por nós, que nos escreve, que nos telefona, para saber como estamos indo. A amizade é uma dádiva de Deus, presente no coração daqueles que cruzam o nosso caminho. Mais tarde, haveremos de sentir falta daqueles que não nos deixam experimentar a dor da solidão. Que possamos consolar uns aos outros em todos os dias da nossa vida. Chico Xavier.